Paz do Senhor, irmãos. Essa noite eu quero deixar aqui uma palavra que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que diz assim, ó: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Irmãos, essa foi uma das palavras que marcaram a minha vida e no começo da minha fé, quando pela primeira vez eu preguei a palavra do Senhor, eu li essa palavra aqui, essa palavra mexeu muito comigo. Eu tenho comigo uma história um tanto que pesada de vida. Os que me conhecem já sabem talvez o que eu vou dizer aqui, o Stanley principalmente, que foi uma das pessoas que eu tive mais contato e ele deve saber o que eu vou dizer já. Mas, para edificação dos irmãos, eu quero contar algo aqui resumidamente, porque o tempo não deixa a gente contar, até porque pelo WhatsApp a gente não consegue mandar um arquivo muito grande, então eu quero ser rápido. Irmãos, eu sei que nesse momento de crise, de luta, é difícil você ficar aqui falando algo que a gente viveu, que foi pesado, para mim foi muito pesado. Mas eu creio, irmãos, que é através do nosso testemunho que Deus ele encoraja e Deus ele dá força. Irmãos, eu vim de uma família que envolvida completamente, todos eles, com exceção do meu pai, que não mexia com esse tipo de coisa, mas a minha avó por parte de mãe, a minha avó por parte de pai, eles tinham esse contato com o espiritismo, com macumbaria e esse monte de coisa. E eu, infelizmente, cresci, irmãos, debaixo desse jugo de ocultismo. Durante toda a minha vida, irmãos, a minha família foi bem conturbada, a questão de meu pai com a minha mãe, o casamento deles. E essa história tem um longo tempo a gente conseguir contar. Mas, resumindo, irmãos, o meu pai ele veio a falecer, infelizmente, e eu acabei saindo da minha casa e fui morar na casa da minha avó. Nessa casa, irmãos, a minha avó naquela época era muito mais do que hoje, ela era muito envolvida com esse tipo de coisa. Tanto é que quando eu fui morar na minha casa, irmãos, nessa casa onde eu fui morar do lado da casa dela, ela morou um tempo lá, então era uma casa com muita perturbação. Irmãos, pensa numa casa que dava pra você fazer um filme de fantasma dentro dela, porque tinha muita perturbação. Você que nunca viu esse tipo de coisa, creia, eu já vi, vejo ainda hoje em dia, mas naquele tempo era demais, a perturbação era demais mesmo. E a gente foi crescendo nesse meio tempo. Eu já era evangélico, graças a Deus o Senhor já tinha me salvado, ainda quando meu pai estava começando a ficar doente, eu já tinha um conhecimento da palavra do Senhor. Com 14 anos eu me converti. E eu fui morar nessa casa, irmãos, e ali a gente começou a travar uma guerra ferrenha, realmente. A gente fazia cultos dentro de casa, eu orava todo o tempo, sempre para mim dormir era uma perturbação. Eu tinha sonhos horríveis, uma perturbação, irmão. Se você, aos irmãos que falam sobre pensamentos, sobre ataques na mente, sobre perturbações, irmãos, eu vivi tudo isso já na minha vida. Na minha casa eu passava por perturbações, e não só na mente, eu tinha sonhos horríveis, irmãos, sonhos horríveis. Durante o dia eu tinha pensamentos horríveis. E não era só na mente, era no físico também. Eu acordava com pessoas sapateando dentro do meu quarto, com gente andando e um monte de coisa. Se eu for aqui falar, vai demorar muito tempo. A gente veio travando essa guerra e até que, graças a Deus, o Senhor nos deu vitória naquele lugar. Nossa casa foi ungida, graças a Deus. Mas aí entra a parte que eu queria falar pra você. Irmãos, a Bíblia diz que quando... A Bíblia fala assim no livro de Provérbios: como um cão que retorna ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua tolice. E infelizmente, irmãos, às vezes essa é a nossa condição nos olhos de Deus, porque a gente vem
de um mundo sujo, pecaminoso, a gente vem de atitudes erradas, de coisas que a gente fez no passado. Aí a gente se converte, Deus sepulta o velho homem, Deus apaga aquele passado sujo e nasce um novo homem. Então, depois de salvo, a gente infelizmente vai e volta a fazer aquilo que Deus já havia perdoado, volta às velhas práticas de tantas outras coisas. Irmãos, eu quero deixar claro aqui que eu não estou julgando ninguém, isso é uma história da minha vida e eu tenho esse direito de contar porque essa foi a minha vida. E eu voltei, irmãos, a fazer aquilo que Deus já havia me libertado, aquilo que Deus já havia me perdoado. Irmãos, e a Bíblia diz que quando Deus ele liberta o homem, ele limpa aquela casa, o demônio que estava agindo ali, ele sai e vai para lugares áridos. E ele fica procurando um lugar para repousar e ele não encontra. Então ele pensa, vou voltar para casa aonde eu vivia. E se ele volta e ele encontra essa casa vazia, a Bíblia diz que ele traz consigo mais 7 demônios. Ou seja, são 8, onde era 1, são 8. E diz a palavra do Senhor que se a vida daquela pessoa era ruim, ela vai se tornar pior do que do primeiro estágio. Então você pare para pensar como é perigoso a gente viver uma vida com Deus e ter um pé no mundo, um pé na igreja, ter uma face na igreja e uma face fora dela. E eu, infelizmente, vivi esse período da minha vida. Eu ia para a igreja, eu pedia perdão a Deus, e quando eu voltava, a minha vida voltava. O velho homem não morria, ele só se afastava e depois ele voltava. Irmãos, eu fui uma pessoa que desde pequeno, eu sempre sentia que alguém andava junto comigo, eu sempre sentia que eu era perseguido. Eu via sempre demônios, irmãos, e eu sabia que no momento de bobeira meu, eu poderia sim voltar com tudo aquilo que eu já tinha. E então um dia, irmãos, no auge do pecado, no auge do erro, eu infelizmente, irmãos, eu fui possuído por demônios. Isso é uma coisa que eu não conto para a glória do meu inimigo, isso não é uma coisa que eu conto com tristeza no meu coração. É claro que no momento doeu, mas hoje eu conto para a glória de Deus. Porque às vezes o diabo se mostra tão poderoso e tão forte, tão agressivo e tão apavorante, mas Deus, irmãos, no estalar de dedo ele destrói tudo. E eu infelizmente vivi isso na minha vida. Irmãos, por 7 dias, eu falo às vezes assim, eu conto para as pessoas e as pessoas não conseguem ter noção do que aconteceu comigo. Irmãos, eu cheguei num auge tão de possessão tão alto que eu não precisava nem orar. Bastava você chegar perto, alguém que fosse evangélico ou falasse qualquer coisa sobre Deus, o demônio se manifestava e era todo aquele rebuliço. Então, e eu passei por isso, irmãos, aproximadamente 6 ou 7 dias, eu não me recordo muito bem. Eu emagreci muito, irmãos. A minha mãe chegou, depois que tudo isso passou, a minha mãe chegou a me levar no médico porque eu perdi muitos quilos em menos de um mês. Foi uma coisa assim terrível, porque eu não conseguia comer. Quando tentavam me dar comida, eu sentia. Uma vez eu lembro de uma cena que quando tentaram levar café para mim, eu sentia como se o café tivesse amargo, eu não sentia fome. Aquilo foi... Não parecia que a comida estava muito ruim. Eu emagreci muito. As pessoas vinham, oravam e era todo aquele rebuliço. Eu ia na igreja, eu fui envergonhado. Na escola eu fui envergonhado porque aconteceu no colégio. A diretora queria me expulsar do colégio porque achou que tudo aquilo era droga. Outros falaram que era problemas psicológicos, outros e inúmeras notícias que deram. E até que um dia o Senhor me levou para Paranaguá e lá o Senhor me libertou. Eu estou encurtando muito a história. E para te dizer, irmãos, que vida com Deus não é brincadeira. Para a glória do Senhor, o Senhor me libertou. Com uma simples oração de um homem de Deus, uma mulher de Deus, o Senhor me libertou. Como que eu posso dizer? Eu reconheci, irmãos, a minha natureza, eu reconheci a minha condição e eu queria realmente aquela libertação. Irmãos, eu via o demônio que estava junto comigo, eu sentia ele, eu ouvia a voz dele. Irmãos, não queira saber, irmãos, o que é estar na mão. Tem muitas pessoas que brincam porque não sabem. Irmãos, se Deus desse a oportunidade da gente tivesse um dia com os nossos olhos espirituais abertos, você não faria o que você faz, achando que ninguém está vendo. Eu não faria o que muitas das vezes a gente faz na ignorância, com os nossos olhos espirituais abertos. Você não tem noção, irmãos, o que é você viver nas garras do diabo. Você não tem noção o que é brincar com Deus. E muito mais, irmãos, do que ser castigado, do que ser
possuído, do que ser afrontado ou assolado por um demônio, é a mão de Deus, porque tudo aquilo foi a mão de Deus, não me castigando, mas permitindo aquilo que por muito tempo eu busquei. Às vezes a gente fala assim, Deus está me castigando. Não. Deus ele está permitindo um pouquinho daquilo que você faz e que você merece por consequência do teu erro. A gente diz que Deus é mau, mas Deus não é mau. Deus ele está sendo misericordioso quando ele permite um pouquinho, irmão, porque tudo isso que a gente vive é um pouquinho do mal que nos rodeia. Irmãos, muita coisa Deus nos livra. Eu estou falando aqui para você e eu sinto, irmãos, a virtude de Deus fluindo aqui dentro da minha casa. Eu sinto o poder de Deus, sabe, falando através da minha boca. Eu sei que você me ouve, irmão, eu não estou aqui te acusando jamais, porque quem sou eu para acusar alguém? Quem sou eu para dizer que você é isso, que você é aquilo, irmãos? Eu estou aqui falando aquilo que Deus está dizendo para mim falar para você. E se Deus está me mandando dizer isso para você, Ele está dizendo para você, filho, fique atento. É claro, irmãos, como eu já falei em outros áudios, eu entendo que pessoas aqui passam por lutas. Essa palavra tem uma direção certa e eu tenho certeza que ela vai encontrar o coração que precisa ouvir isso. Aos irmãos que falam sobre lutas, eu entendo, muitas vezes eu já lancei palavras, que tem coisas, irmãos, que são provas, que Deus ele permite para nos aperfeiçoar, provas que vêm com um propósito para algo. Mas existem outras coisas, irmãos, que são consequências das nossas próprias atitudes. São coisas que a gente mesmo procura, como eu um dia procurei. Eu brincava com a palavra de Deus, eu brincava com Deus, eu queria Deus, mas também queria o pecado, e Deus não tem parte com o pecado. Ou você é quente, ou você é frio. Morno, Deus vomita, essa é a palavra de Deus. Deus rejeita, Deus não quer. Porque Deus é puro, Deus é perfeito, irmãos, então a gente tem que tomar uma posição, ou é ou não é, ou vai ou fica, ou é sim ou é não. Passou disso, irmãos, a Bíblia diz que a procedência é maligna, então a vida com Deus não é um achar, a vida com Deus não é não sei, ou você é ou você não é. Então, irmãos, eu estou dizendo essa palavra para você para que sirva como um alerta para a igreja do Senhor, aos irmãos que vão me ouvir. Vida com Deus não é brincadeira, temos dificuldades sim, somos tentados dia e noite sim. Como eu já falei muito aqui, irmãos, há pessoas que lutam contra o pecado. A Bíblia diz que Deus lembra que nós somos pó. O pecado, irmãos, o diabo ele tenta de todas as formas nos fazer pecar, porque a Bíblia diz, e ele conhece muito bem a Bíblia, que o pecado ele se põe como um muro entre nós e Deus. Então o que ele quer fazer? Ele quer tirar o homem da presença de Deus. É por isso que ele joga tanto pensamento, é por isso que ele fala no ouvido, é por isso que ele diz que Deus não presta e faz você acreditar que é você que está pensando tudo isso, porque ele quer te afastar de Deus. Outra coisa, irmãos, é você acatar o pecado. É como eu disse para uma das integrantes do grupo, eu não me lembro o nome dela agora, que uma coisa é você estar dentro do mar, deixando a correnteza te levar, e outra coisa é você estar dentro do mar, lutando contra a correnteza. E isso tem que ser a nossa vida. Estamos vivendo no mar deste mundo. Tem ondas altas, tem chuva, tem vento, mas você não está se deixando levar pela corrente, você está nadando contra. A gente tem que andar na contramão do mundo, essa é a verdade, irmãos. Muitos se dizem evangélicos, crentes, mas estão andando a favor da correnteza do mundo. E nós, você que sente, reclama e fala que o pensamento vem, o mal vem, a tribulação vem, o pecado induzido na sua mente vem, porque você está remando contra. Isso é uma evidência de que você está remando contra. Irmãos, eu digo para você, uma pessoa, eu vou usar um exemplo, uma pessoa que tem problemas mentais, ela não consegue falar para outra pessoa, eu tenho um problema mental. Porque ela já está envolvida naquilo, a mente dela já foi tomada por aquela doença. Agora uma pessoa que diz assim, eu acho que eu tenho algum problema, é porque ela se ligou, ela sabe que ela não tem. Quem está vivendo no erro, ele não tem capacidade de enxergar isso. Você está tendo essa capacidade de enxergar porque você não vive dessa maneira. Esse não é você. Isso não faz parte de você. Você está sentindo, mas esse não é você. Irmão, você já parou para perceber que é um exemplo bem estranho que eu uso às vezes, irmãos, me perdoe pelos meus exemplos esquisitos, mas é a realidade. O pecado, irmãos, ele vem, irmãos, e eu digo que na vida da gente a gente tem que achar, o pecado tem que ser um acidente. E você já reparou que tem pessoas que querem justificar o pecado? Ah, eu tô vivendo assim, mas é por causa disso, por causa daquilo, e tá indo, e a correnteza tá levando. Então eu digo pra você, irmão, você tá nesse barco, você tá nesse mar, reme contra. Por mais que a onda venha, por mais que a água vai entrar no teu barco, irmão,
Muitas das vezes vai acontecer, você vai se machucar, mas a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim. A vitória vem por vencer, irmãos. A vitória vem por lutar, irmãos. Essa é a realidade. É lutando que você consegue. Porque se Deus fosse, irmãos, nos retribuir por nossos erros ou por nossos acertos, não existiria um humano mais salvo nessa terra. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado que tem justificativa, não tem justificativa. Mas Deus, Ele é perdoador e Ele sabe quem luta contra e Ele sabe quem faz disso uma muleta para ficar se justificando a vida inteira. Arranque essa muleta, para de viver se desculpando. Luta, irmão. Em nome de Jesus eu falo isso, irmão, para alerta da igreja. Deus não está brincando, irmãos. E o diabo muito menos. Então eu conto essa experiência para você, deixa eu pausar. Então, irmãos, eu conto essa experiência para você. Eu estou fazendo em 2 vídeos porque da outra vez eu não consegui enviar. Eu estou contando essa experiência para você, irmãos, para você entender que a vontade de Deus, irmãos, é que nós vivamos em liberdade. Liberdade que eu digo, irmãos, livre das garras do diabo. Tentação, irmãos, nós vamos ter. Isso é uma realidade, irmãos. Jesus que veio da glória, encarnado num corpo físico, num corpo humano, mas com uma mente consciente de que Ele era Deus, de que Ele tinha poderes. Ele desceu, irmãos, para sentir aquilo que eu e você sentimos. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu aflição, tudo isso Ele sentiu. Jesus foi tentado cara a cara com o seu maior inimigo. Nem por isso ele usou aquilo como desculpa, nem por isso ele ficou usando aquilo como uma muleta para ficar... Você já viu aquele ditado que a desculpa do aleijado é a muleta? Tudo você tem uma desculpa, tudo nós temos uma desculpa. A gente não costuma confessar, a gente não costuma assumir as nossas debilidades e infelizmente isso é uma das coisas que está levando muitos crentes, irmãos, para a ruína, para o sepulcro. Porque ao invés de se convencerem, ao invés de aceitarem a condição humana, eles querem arrumar uma desculpa, irmãos, e Deus, não existe desculpa que vá convencer o coração de Deus. Deus, Ele vê aonde a gente não está vendo. Eu posso aqui falhar como... Um exemplo, eu estou indo para o meu trabalho e eu chego atrasado. Eu posso falar lá no meu trabalho, eu me atrasei porque o ônibus se atrasou. Por isso eu me cheguei atrasado. Mas com Deus não é assim. Deus sabe do momento que você levanta da sua cama, os pensamentos que sondam a tua mente, Ele já conheceu. A Bíblia diz que antes mesmo de sair da tua boca, Deus já sabe. Então, irmãos, uma coisa que eu digo pra você, seja sincero. Rodrigo, mas é pra contar tudo pros outros? Não tô dizendo isso. Seja sincero com Deus. Mas se Deus sabe, como é que eu poderei ser falso? Irmãos, as nossas atitudes nos condenam muitas das vezes diante de Deus. Seja sincero. Abra o seu coração a Deus. Quantas pessoas, irmãos, que estão sofrendo hoje porque não conseguem abrir o coração para Deus. Rodrigo, mas Deus já sabe de tudo. Sim, mas então por que Jesus chegou diante do cego e falou assim, o que você quer que eu faça para você? Diante do aleijado, o que você quer que eu faça? O que queres que eu te faça? Senhor, ele respondeu, Senhor, eu quero ver. Opa, mas será que Jesus não sabia que ele era cego? Será que Jesus não sabia que o desejo de um cego, o que é, irmãos? É ver, é enxergar. O desejo de uma pessoa que é aleijado, qual que é o maior desejo de um aleijado? É andar. E por que Jesus perguntou? Porque Jesus quer ouvir. Jesus quer ouvir as suas palavras. Essa é a realidade, irmão. O que queres que eu te faça? Deus está perguntando. Mas você está respondendo, você está conversando. Irmãos, em nome de Jesus eu falo para você. Vamos ser sinceros com Deus. Vamos, irmãos, ter uma única face, uma única atitude diante de Deus. Eu sei que as lutas são terríveis, irmãos. Eu não estou isento de luta, você não está isento de lutas. Ser cristão não é se estar blindado dentro de uma redoma de proteção, uma redoma de poder, aonde nem um mosquito, nem uma gripe vai te tocar. Ser cristão, irmão, é passar por lutas, sim. Mas as lutas que vêm é para glorificar o nome do nosso Pai. As lutas vêm para nos fortalecer. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos em uma guerra. E não espere você, irmãos, que você vai viver num mar de rosas. Existem cristãos, e infelizmente eu já vi muitos, que acham que aceitar a Jesus é assinar um termo
como se você estivesse indo tirar férias, como se você estivesse indo para um lugar fechado, um jardim selado, onde não entra problema nenhum. Ser cristão não é isso, muito pelo contrário. Ser cristão é assinar um termo que você está travando uma guerra contra o mundo e contra você mesmo, irmão. Irmãos, às vezes é muito complicado você falar sobre isso. Eu já morei sozinho, não sei quantos de vocês já moraram sozinho. E eu quero que nesse momento você pare para analisar, irmãos. Imagine você morando sozinho. Você tem os seus costumes, você tem o seu horário para comer, você tem a sua maneira de organizar a casa, outros não organizam, que não é o caso de vocês. Você tem os seus costumes, você sabe onde você deixa o seu sapato, a sua roupa, e enfim, você tem a sua casa, você tem o seu jeito de conduzir. Imagina que vem um parente seu e mora dentro dessa casa. Irmãos, é insuportável. É insuportável você conviver com uma pessoa com outros pensamentos, com outro jeito, com outra maneira de ver a vida. Porque a pessoa vai fazer bagunça, vai tirar os seus materiais do lugar e não vai colocar de volta. E você vai se injuriar com isso. É difícil você aceitar alguém na tua vida. Irmãos, e pare para pensar que Deus, Ele colocou Ele nos mostrou essa guerra que nós temos que travar, não contra os outros, mas com nós mesmos. Irmãos, imagine uma pessoa idêntica a você morando junto com você. Imagine um outro Rodrigo morando aí. Imagine um outro Stanley morando aí. Imagine uma outra Lidiane morando aí. Imagine um outro Josevan morando aí. Enfim, imagine outro de você morando dentro da sua casa com a sua mesma postura, com a sua mesma índole, com o seu mesmo caráter, com a sua mesma atitude. Exatamente você, o seu gêmeo de corpo, alma, espírito, fala tudo. Imagine outro de você morando na sua casa. É muito ruim, irmãos. E a nossa guerra é essa, irmãos. É você lutar contra esse você que tá aí. Porque esse é o mal que tá agindo. Infelizmente é a tua carne que tá guerreando. É você lutar contra a sua maneira de falar. É você lutar contra a sua maneira de conduzir as coisas. É o seu espírito salvo no Senhor lutando contra a tua carne caída no pecado. É muito terrível, irmão. Imagina um Stanley, imagina um Rodrigo ímpio morando dentro dessa casa. Imagina um Stanley ímpio morando aí dentro. Imagine alguém como você vivendo aí, não salvo, mas um ímpio. Imagina, irmão, isso é terrível. E essa é a luta que Deus nos revelou. Essa maior luta, irmãos. Então isso que eu digo pra você, irmãos. Esse outro de você tá lutando pra que você caia. Ele quer tomar o controle dessa casa. Essa é a realidade, irmãos. Ah, irmão Rodrigo, mas eu tô sofrendo. Ah, mas eu vou desistir, eu vou largar tudo. Bom, pois bem. Você largar tudo, você vai estar entregando a chave da sua casa para esse outro eu, que estará acompanhado de mais outros. Você tá entendendo o que eu tô tentando te explicar? Mas eu faço essa ilustração para que a nossa mente consiga conjecturar isso que muitas vezes as palavras não deixam a gente fazer, sabe? Então, mas tem gente que fala, eu tô passando por tanta coisa, eu vou desistir, já não quero mais lutar, não quero mais orar, quero mais nada, porque vai melhorar. Se engana. É aí que as coisas vão piorar. Irmãos, não entregue de bandeja a chave da sua casa para o seu eu, para demônios que estão acompanhando isso. Porque quem incita esse pecado são demônios, irmãos, porque eles querem derrubar você, eles querem fazer você perder o controle da sua casa, em nome de Jesus. A sua casa está guardada por Deus, irmãos. Deus está de mãos dadas com você. Deixa Ele conduzir. Tá sofrendo, irmãos? Amém. Tô sofrendo, mas é para a glória de Deus, porque o meu Deus será exaltado. Olha por quantas coisas eu já passei. E Deus já me deu a vitória. Olha por quantas coisas você já passou, coisas piores do que essa que você está enfrentando agora. E Deus já te deu a vitória. Isso tudo é uma fase. Você lembra? Lá no primeiro áudio, o que eu falei? Qual foi a primeira palavra que eu li? De Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas. Irmãos, isso que você passa tem um tempo determinado. Há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de saltar. Há tempo de matar e há tempo de curar. A Bíblia fala sobre esse tempo. Salomão foi sábio quando ele quando ele escreveu isso, que há tempo para todo propósito. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nada foge do controle de Deus, irmãos. Você está na mão de Deus. Deus é poderoso, irmãos, e Deus ele criou o tempo, mas ele ficou fora dele.
para que ele pudesse controlar o tempo. Você consegue entender isso, irmãos? Deus não está limitado a esse relógio que está pendurado na sua parede. Deus criou o tempo, mas não ficou dentro do tempo. Deus está fora do tempo para controlar o tempo. Ele manda e desmanda. No estalar de dedos, irmãos, Ele pode mudar a sua vida. Então, irmãos, não deixa passar essa oportunidade. Lute, guerreie, porque você vai vencer. Esse tempo logo chega. Para você pode durar 2 anos. Para Deus não passam de segundos. Ele tem a vitória nas mãos dele. Não desista, irmãos. Em nome de Jesus. E vamos estar alertas, irmão. Porque essa luta, irmãos, ela não é só dentro da igreja. Essa luta não é só dentro. Essa luta, irmãos, é em todos os momentos. Nas 4 paredes da sua casa, lá onde ninguém está te vendo. É lá que Deus está te olhando para ver qual é a sua atitude. É lá que você vai provar se você realmente é um guerreiro ou não. Então, irmãos, esteja alerta. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo te confundir. Ele quer tomar o controle da sua casa. Lembre-se disso que eu tô te falando. Quando as lutas vierem, lembre, ó, o irmão Rodrigo falou no áudio, o meu outro eu está tentando tomar a chave da minha casa. Ele quer entregar essa chave pro inimigo e eu não vou deixar. Por mais que você esteja doendo, irmãos. Como um soldado no campo de guerra, no campo de batalha, ele não desiste. Por mais que ele esteja perdido uma perna, ele não fica no lugar, ele não se entrega pro inimigo. Ou ele morre lutando, ou ele luta até vencer. Lembre-se, irmãos, como um soldado no campo de guerra, ele não está sozinho. Por mais que pareça que ele está sofrendo sozinho, existem muitos deles em volta lutando pelo mesmo alvo, pelo mesmo ideal. Creia, irmãos, nós estamos aqui juntos, como uma família, como uma só carne, como irmãos de um corpo onde o cabeça é Cristo e Ele que tem que nos conduzir. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo de Deus lhe conduza na verdade. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te conduza na justiça. Em nome de Jesus. Fique na paz, meu irmão. Amém.